Olá, meus caros amigos corretores de imóveis. Estamos aqui na TV Cresce, canal 8, uma estrutura que foi montada dentro do Cresce Brasília para criar conteúdos e informações. E eu lhe pergunto, você conhece a ADEME? Sabe como ela funciona? Como é que é a ligação entre os corretores e as empresas construtoras? Por isso nós temos hoje aqui a presença e o convite do Eduardo Aroeira, presidente da ADEME, dentro do nosso tema Construção Civil. Então, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Sei que o seu tempo é curto, muito procurado, seu conhecimento no mercado imobiliário vai nos acrescentar muito. Seja muito bem-vindo à TV Cresce, canal 8. É realmente um prazer muito grande estar aqui nesse estúdio maravilhoso que vocês criaram, poder falar um pouquinho do mercado imobiliário para os corretores, e aproveito o momento para saudar a todos. São pessoas fundamentais para o mercado imobiliário, então eu acredito que é até uma obrigação eu estar aqui e falar um pouquinho do trabalho da ADEME, do mercado imobiliário, para todas essas pessoas que colaboram muito com a gente. Muito obrigado. Nós temos uma preocupação muito grande porque o corretor ele tem que fazer a leitura do mercado e tem que entender de detalhes da construção. Você imagina, o construtor vai lá, contrata um arquiteto, preocupa com a localização, com toda a infraestrutura, e o corretor que vai participar dessa venda, ele está lá desde o lote até quando esse imóvel fica de terceiros, ele tem que entender de tudo isso um pouquinho. Por isso que eu gostaria de aproveitar a sua presença, que a gente pudesse discutir sobre as tendências de mercado, como é que esse mercado está funcionando pós-pandemia, os investimentos, as áreas que estão sendo valorizadas em Brasília, os lançamentos, esses dados estatísticos que vocês têm que são maravilhosos. Por favor, fique à vontade. Obrigado. É realmente um prazer muito grande falar, ainda mais nesse momento, viu, Asher, que o mercado imobiliário se encontra num momento excelente. Nós temos uma pesquisa que chama IVV, fazemos em conjunto com o Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção. Essa pesquisa, entre vários dados, ela demonstra se os imóveis estão sendo vendidos de forma mais rápida ou mais lenta, qual a oferta, qual a quantidade de imóveis vendidos. Estamos falando aqui do mercado de novos, né? Ou seja, imóveis vendidos na planta, em construção e prontos, mas todos novos, primeiro comprador. Então, essa pesquisa nos dá uma ideia muito importante de como está se comportando o mercado. O ano de 2022 foi o melhor ano da nossa série histórica. Fazemos há 7 anos essa pesquisa, no quesito de quantidade de unidades vendidas. Nós vendemos 4.590 unidades no ano passado. Isso, na verdade, nos orgulha bastante, porque unidades vendidas é um mercado pujante, geração de emprego, geração de renda, inclusive para os corretores de imóveis. Claro. A gente pode, inclusive, trabalhar com mais corretores quando o mercado está aquecido. Por isso, ficamos muito felizes. Essas estatísticas de vocês, me parece que existe uma ordem de grandeza em regiões de Brasília. Parece que Samambaia foi o que mais vendeu em unidades, foi isso? Exatamente, Asher. A líder do ranking é Samambaia, que vendeu 956 unidades. Noroeste, e isso é raro no país, um bairro de alto padrão, foi o segundo lugar de vendas, o Noroeste, para mostrar a importância desse bairro, a qualidade desse bairro. Vendemos lá 819 unidades novas, seguidos por Águas Claras, 692, Planaltina e Santa Maria. Muito interessante ver que o mercado imobiliário de Brasília ele é bem democrático, né? Temos imóveis para todas as faixas de renda, indo do imóvel econômico até o de altíssimo padrão. Nessa estatística aí, a base de dados são de construtores, por exemplo, os construtores autônomos não entram nessa base, não é isso? Casas populares? Não? Estimamos que dentro da nossa pesquisa se encontra cerca de 90% das vendas do mercado imobiliário de imóveis novos do Distrito Federal. São incorporadoras. O que é uma incorporadora? Só para ficar mais claro. Incorporadora é aquela empresa que compra o terreno, aprova lá um projeto, projeta um empreendimento, área de lazer, benefícios para o futuro morador e lança no mercado. Essa incorporadora ela pode construir ou não. A maioria das incorporadoras aqui do Distrito Federal também são construtoras, mas não necessariamente isso acontece. Então, esses imóveis representam
Em termos de construtoras, de volume de lançamentos, a gente acredita que está em torno de 80% dos lançamentos do Distrito Federal. Mas em vendas, nós estimamos 90% das vendas que ocorreram nesse mercado estão incluídos na nossa pesquisa. A gente tem a nossa preocupação muito é analisar esses dados estatísticos e ensinar as pessoas a fazer essa leitura também. Não adianta colocar uma tabela de dados na frente e a pessoa não saber decodificar aquilo. Nós temos um estudo sobre TBIs, para sentir a evolução do TBI, a arrecadação para o governo, nós acompanhamos isso com frequência, e também os dados do Secov, custo de metro quadrado, média, né? Acho interessante a gente saber esse tipo de investimento. Nós também comentamos que o mercado de construção civil no plano piloto está praticamente acabado, não é isso? Pouquíssimas opções. Então está existindo essa descentralização da construção. Na verdade, nós estamos caminhando para o fim do setor noroeste na venda de lotes. Estimamos que o bairro em si só tenha lançado 40% das projeções disponíveis lá. Só que o que acontece? Só tem mais uma quadra para Terracap vender. Como a incorporação imobiliária é um segmento de negócio de longo prazo, para você ter uma ideia, quando você compra a projeção, você demora uns 5 anos para lançar. Então, essa preocupação do fim dos terrenos aqui no plano piloto realmente é um problema de hoje, né? E que estamos correndo atrás. Estamos observando com muita atenção o pátio ferroviário. O pátio ferroviário é aquela região ali atrás do SOF Norte, chega até a estrutural, passa ali por trás da antiga rodoferroviária. Aquela região, que é de propriedade do Exército, tem um potencial muito grande de ser o próximo bairro depois do Jockey. De alto padrão. O Jockey, ele também é de alto padrão, mas tem uma característica muito mais semelhante a Águas Claras. Ele é misto, né? Você vai ter construções altas, médias, baixas, uma outra estrutura. Exatamente. E é muito mais próximo, por exemplo, ali da esplanada dos ministérios. Então, o Jockey, que a gente depois pode falar com mais detalhes, porque a ADM teve uma participação importante. Eu sei que vocês doaram o projeto, inclusive, né? Parabéns. Exatamente, nos orgulha bastante. Mas o pátio ferroviário tem a possibilidade de substituir a quadra 500 e o Noroeste. Nesse padrão, de altíssimo padrão, como o próximo grande bairro de altíssimo padrão da nossa cidade. Para você ter uma ideia do tamanho desse novo bairro, ele teria mais ou menos a população da Asa Norte. Nossa. Então, ele é ainda maior que o Noroeste e maior que o Sudoeste. Pois é, tem que analisar muito bem essa estrutura de locomoção, de qualidade de vida, a cidade vai crescer. A gente tem um déficit habitacional, parece acho que em torno de 30 mil imóveis por ano, com crescimento nominal da cidade, né? Fora as pessoas que vêm de fora. Não tem um mercado ainda por muito tempo, não? Brasil, enquanto vários mercados consolidados do mundo, tipo Estados Unidos, Europa, grande parte do mercado imobiliário é a segunda casa, né? A casa de praia, uma casa de campo, um apartamento numa região pitoresca ou de descanso. Aqui no Brasil, ainda o grande mercado é a primeira casa, a moradia e a primeira casa própria. Então, é muito importante que haja programas habitacionais, porque aqui nós somos um país que não temos a riqueza desses países. Então, é necessário políticas de governo que possibilitem que as pessoas com maior necessidade adquiram essas casas. Mas, no Brasil, o grande mercado habitacional e o grande mercado da primeira residência. É o consumidor mesmo. Ou seja, a demanda não falta. O que precisamos equilibrar é como fazermos para que as empresas, incorporadores e construtoras consigam oferecer imóveis em condições adequadas para que a maioria da nossa população consiga adquirir sua casa própria. E também entre as políticas habitacionais, os fundos, os investimentos, a formatação de todas essas taxas de juros. Nós havíamos comentado que ontem eu estive comentando sobre taxa Selic e juro, realmente, como é que o cálculo que se deve fazer, abater a inflação. Eu vi um comentário que você fez um tempo atrás, de que quando você comprou sua casa, você pagou uma taxa parece que de 9%, foi de financiamento? Foi. Enquanto o spread hoje, a taxa de juros é muito maior. Então, na realidade, é um juro negativo.
Uma coisa muito interessante, quando você compra um imóvel, o investimento é muito mais interessante do que... Ele é bem interessante. Eu costumo dizer, muitas pessoas às vezes falam, é difícil vender porque a taxa de juros está alta. O brasileiro realmente é uma característica nossa, a gente tem dificuldade, até por registros históricos, de lembrar de fatos que aconteceram recentemente, 5 anos, 10 anos na história de um país, isso é pouco tempo. Eu gosto de lembrar esse caso porque é um caso meu e eu posso lembrar com clareza. Eu adquiri um apartamento no Noroeste em 2015 e eu lembro que a taxa que eu paguei foi 9,15%, se não me engano, por cento, ao ano, né? Com a taxa Selic, na época, era muito maior. Hoje, temos, por exemplo, aqui em Brasília, o BRB está praticando uma taxa de 8,40%. Você liga 13,75%? Com 13,75%. Se você faz essa conta, é melhor financiar o imóvel do que aplicar em renda fixa, por exemplo. E o imóvel ainda tem a segunda garantia. Você mora, tem o aluguel e tem a valorização do bem. Exatamente. É muito seguro. É o melhor investimento que existe, não tem como. É indiscutível. E por falar em valorização, uma das grandes notícias do ano passado é que o ano de 2022, Brasília se destacou no país com relação à valorização. Tem uma pesquisa da ABCIP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Crédito Imobiliário, que avalia mês a mês, através de laudos de avaliação, ou seja, entra imóvel novo, imóvel usado, todo o mercado como um todo, e analisa as valorizações médias de várias capitais do país. Brasília teve, no ano passado, a maior valorização em todo o país. Brasília teve uma valorização de 16,77%, seguido por Salvador, que foi 16,62%, quase a mesma de Brasília, e Curitiba, 16,31%. Mas quando a gente pega a média do Brasil, que foi 15,06%, a gente vê o tanto que o imóvel em Brasília valorizou. Quando a gente considera que o CDI, naquela época, em dezembro, estava em 12,39%. 4%. E a inflação, no ano de 2022, 5,79%, a valorização do imóvel ganhou bastante da inflação e de investimento em renda fixa e inclui o que você falou. Você ainda pode alugar ou estar morando. Pois as pessoas têm dificuldade de entender esse mecanismo. Né? Esquece que... Eu estou preocupado. Se você botou o seu dinheiro em CDI, teve 2% ao ano, 1% ao mês, acabou. Agora, o imóvel, além de você ter 4 pontos percentuais acima disso, você ainda teve um aluguel de 0,5 ao mês, deu mais 6 em cima, no mínimo em cima disso aí. Então, o negócio imobiliário realmente é o melhor negócio que existe, não tem como. Eu imagino a dificuldade dos corretores para venderem para economista. O economista tem a mania de fazer a seguinte conta, viu, Acha? O economista fala assim, pega o valor do imóvel, aplico em renda fixa e eu recebo mais do que o aluguel que eu estou pagando no mesmo imóvel. Então, o imóvel é de 1 milhão, ele faz a conta de quanto que ele ganharia com aquele 1 milhão aplicado, vê quanto que é o aluguel desse apartamento de 1 milhão e faz o investimento. Fala assim, com esse investimento eu vou ganhar muito mais do que morando lá. Ele esquece dessa situação. Ele, além de estar morando, tem a valorização do imóvel. E aqui no Distrito Federal, nunca o imóvel perdeu. Então, vou fazer um convite. Meus amigos economistas, vem para o mercado imobiliário, vamos conversar melhor sobre essa qualificação, esses cálculos aí, fazer alguns ajustes aí, que eu acho que alguma coisa não está batendo aí. Vamos melhorar essas análises aí. E os imóveis têm umas características muito diferenciadas. Em que pese eles sejam bem de menor liquidez, e no mundo todo ele é assim, isso não é um problema, é só uma característica, ele é um investimento seguro. Historicamente, em momentos de turbulência política e econômica, alguém está vivendo esse momento aqui na nossa cidade, no nosso país, momentos, a tendência de imóveis Porto Seguro está aí. É se valorizar e a gente está vendo a Bolsa de Valores como que está hoje. E quem investiu em imóvel, a gente vê, com eleição e com tudo, foi um desempenho regular no ano todo de 2022 e permanece. Quando você faz uma análise de investimento, tem aquele investidor imediatista, o day trade hoje, que tem que tirar no mesmo dia o dinheiro de volta. Essa coisa é muito louca, por sinal. Até não sou muito favorável, mas cada um que faz o que bem quiser com o seu patrimônio. Mas quem que você pensa em imóvel, você tem que pensar no investimento a longo prazo. Imagina a seguinte situação. Tem um cliente para investir um certo valor no imóvel, ele quer o retorno mês que vem, porque ele precisa desse aluguel para compor a renda dele mensal.
Eu tenho outro que está pensando na formatura da filha daqui a 10 anos. Quero alguma coisa, uma sala que quando ela formar já esteja lá. Eu quero comprar uma área, DF-140, o próximo ali, porque eu sei que a valorização ali vai explodir certo tempo. Eu estou pensando em Samambaia, que é uma região de crescimento aberta, tem espaço para tudo, tem ruas largas, tem um metrô que abastece. Então, é uma área realmente, eu acho que em Brasília o melhor investimento a médio prazo é Samambaia. Entendeu? Isso aí, e são prédios, construções não são tão caras, né? E a gente estava discutindo também sobre quem compra esse imóvel, se é o consumidor ou o investidor. Até uns anos atrás, muita gente comprava esse Samambaia para investir. Com a demanda, com as consequências da Covid, muita gente foi para morar no seu próprio imóvel. Isso mudou o perfil do consumidor para vocês na construção? Majoritariamente, aqui no Brasil, quem compra, com exceção de alguns perfis diferentes de imóveis, tipo galpão, loja comercial, geralmente, a grande maioria, não que não exista quem compre apartamento residencial para investir. Existe sim muito investimento em apartamento residencial, mas a grande maioria é o destinatário final, né? Durante a pandemia, isso ficou muito claro e isso até exacerbou essa situação em determinado momento. Quando a gente lembra, e parece que faz tanto tempo, não faz ficava em casa, começou a ver defeitos, o espaço ficou pequeno e vamos mudar tudo. Aí via aquela assim, poxa, meu quarto é pouco ventilado, as crianças estão fazendo aula pela internet, está atrapalhando, eu estou tendo que trabalhar também. Começou a perceber que ele podia ter uma qualidade de vida melhor. Foi muito comum as pessoas que não tinham casa comprarem casa ou apartamentos. Os que tinham apartamento de 2 quartos compraram de terceiro, de 3 quartos, comprar um apartamento com varanda. As coberturas também se valorizaram bastante nesse período. A pandemia relembrou a população o quanto é importante um imóvel de qualidade para que a vida seja confortável com a família e, acima de tudo, segura. As pessoas em casa estavam seguras. O imóvel sempre foi isso. O material de construção acabou. As reformas ficaram grandes também. Aquele período também gerou uma dificuldade imensa para as nossas empresas. Pedreiro não se achava. E aí foi uma questão mundial, muito mais até do que mão de obra. A questão de insumos, tipo aço, cimento, a demanda aumentou bastante e com isso a inflação desses insumos aconteceu, principalmente no ano de 2020. Primeiro semestre de 2021 foi um problema sério para a gente, porque ao mesmo tempo que as pessoas queriam comprar, os nossos custos dispararam. Então as empresas tiveram que fazer seus ajustes, mas esses preços se encontram comportados desde o último semestre do ano passado. Para você ter uma ideia, eu acho que o INCC do mês passado foi 0,25, ou seja, está se comportando como historicamente se comportou. Mas, lembro, foi um problema do mundo. Eu tenho um caso interessante dessa época. Eu lembro que a nossa empresa foi comprar um elevador e aí o elevador tinha dobrado de preço. E aí eu fui falar, comprei ano passado esse elevador. Ele falou assim, não, deixa eu te mostrar. Mostraram para mim a composição dos preços. O frete por container, o elevador vinha da China, o frete compunha metade do custo do elevador. Nossa. E o frete tinha aumentado 10 vezes, porque o mundo todo estava na mesma situação. Demanda muito grande. Que hoje está se comportando muito melhor. A prova é que hoje o Brasil está com inflação inferior, por exemplo, à Europa e Estados Unidos. Isso é inédito na história do nosso país. Né? Fazendo um comparativo em preço de metro quadrado de construção, de lançamento, houve uma valorização do imóvel. O que significa? Valorizou o patrimônio de todo mundo. Não é que aumentou o custo, todo mundo ganhou com isso. Né? Então, o metro quadrado em Brasília está muito caro ou mais barato. Quando a gente faz a comparação de outras capitais, o Brasil não está mais nesse topo. Não, e não está por muito tempo. Eu acho importante para o corretor ele ter a informação que muitas vezes ele vai oferecer um imóvel e fala assim, não, o imóvel em Brasília é muito caro, né? Sobe demais. Eu acho importante o corretor poder passar para esse cliente que isso é importante para o cliente. Claro. Porque a valorização do imóvel, além da venda do imóvel ser para a moradia dessa pessoa, essa valorização garante um enriquecimento da família toda. Um bem de família. Então, se a gente teve uma valorização recorde no ano passado, isso foi bom para a cidade. E não somente para as empresas. Nossas empresas, muitas vezes, preferem não aumentar o preço. Por exemplo, se não tivesse tido essa inflação de materiais,
Para as empresas era muito melhor a gente manter o nosso preço, porque a gente ia ter muito mais clientes com capacidade de compra. Então, essa ilusão de que o imóvel caro beneficia a empresa é equivocada. Ela beneficia, na verdade, a valorização, toda a nossa cidade, os proprietários de imóveis. Mas com relação a essa questão de valorização, há muito tempo Brasília não figura entre os metros quadrados mais caros. São Paulo e Rio de Janeiro é notório isso. Imóvel de alto padrão. Né? Alto padrão lá é 40, 50, 60 mil reais o metro quadrado. Rio de Janeiro, 40 mil, 50 mil reais o metro quadrado também no alto padrão é comum se ver. Poderíamos dizer que hoje o mais alto padrão de imóveis em Brasília seria a quadra 500, em termos de metro quadrado de lançamento? Um pouquinho acima do Noroeste, mas em valor de oferta, cerca de 18, 19 mil. Metro quadrado? E o Noroeste chega a 16, 17 mil. Mas essa semana teve um lançamento na Asa Sul, uma das últimas projeções. Foi, inclusive, uma empresa associada nossa. E lá foram vendidos, uma das últimas projeções da Asa Sul, imóveis a 22 mil, 23 mil reais o metro quadrado. Isso para Brasília significa uma valorização, mas mostra como estamos longe, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro nessa valorização do imóvel. Nós tivemos fazer uma análise sobre os super ricos, né? Fazer uma analogia sobre isso. E é um padrão de valores, por exemplo, ontem nós comentamos 23 mil reais, um salário muito bom em Brasília, com esse tal nível bom. Quando você projeta isso para investimento, para financiamento, 30%, 6 mil reais, equivale a uma prestação aí de 5 mil, um imóvel 500, 600 mil, é pouco. E é um bom salário. Então, como é que o mercado tem que fazer essa leitura? O que eu vou propiciar para isso? Como é que essa pessoa vai enriquecer? Que tipo de investimento vai fazer ao futuro da vida dele? A gente estava aqui no CRES também, nós vamos ofertar aos nossos colegas corretores um plano de composição salarial para aposentadoria e tal. Nós percebemos isso, o corretor precisa de ter qualidade de vida, tem que ter saúde, tem que ter uma área de lazer, tem que pensar no futuro, na educação dos filhos. Nós temos um projeto aqui chamado Corretor Mais. É um clube de desconto. Ele nasceu com uma ideia de anuidade zero. O que eu vou fazer como corretor para que ele tenha alguma vantagem, de modo que a contribuição que ele tem que ter anual obrigatória seja zero? Então, nós fechamos uma série de convênios. Ele tem desconto em planos médicos, tem em hospitais, em clínicas, em escolas, realmente, até cashback, tem um monte de coisa para ele. Então, na realidade, ele ganha muito mais participando do conselho, estando em dia com as suas obrigações e aprimorando sua capacidade, do que ficar aí no mercado. Outro projeto também que eu acho que foi interessante para vocês, da Construtoras, eu acabei de fechar agora um convênio, é um projeto de pessoa jurídica para o corretor de imóveis. Fechar um convênio hoje para vender terceiros da Caixa, imóveis retomados, só com CNPJ. Ponto. E o corretor precisa entender que ele não obrigatoriamente tem que ter uma inscrição no CRES como corretor pessoa jurídica, mas ele tem que ter a obrigação de ter uma empresa pessoa jurídica, para emitir a nota fiscal dele e ficar certo com o fisco. E reduzir os impostos de 27% para 6%. Então, o meu convênio, para você ter uma ideia, sabe quanto que a empresa vai cobrar? R$100 por mês para ser o contador desses corretores. É zero. Nesse convênio também eles vão receber os 2 primeiros meses grátis, abertura grátis, para que se organizem financeiramente. Com isso ele vai receber poder levantar um empréstimo, vai ter o seu dinheiro na conta registrada direitinho, não como caixa 2, dinheiro escondido. Isso faz parte da capacitação profissional. Então, vocês das construtoras, quando viram um corretor que passou pelo CRES, que fez esses cursos, ele tem uma bagagem maior. Ele tem um CNPJ educado, uma vida financeira, é uma pessoa de credibilidade. Então, ele vai aprender a se portar, valorizar o trabalho. Nós sempre achamos que, às vezes, o corretor reclama de sede em cima de um mar de água doce. É muito dinheiro nesse mercado, então a gente tem que tirar proveito de tudo isso. Esse movimento do CRES é fundamental. A formalidade, costumamos falar, é muito importante. Porque a informalidade é bem atrativa. No início você pensa, não vou pagar um imposto aqui, eu não tenho condição de pagar um imposto. Na verdade, a maior parte dos casos é assim. Mas a partir do momento que a pessoa não se formaliza, ela tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver. Por exemplo, vamos usar o exemplo de imóveis. Um corretor, por exemplo, que não declara as vendas dele numa empresa, no CNPJ limpinho, quando ele quiser comprar o próprio imóvel financiado, como que ele vai fazer? Não tem histórico, não tem laço. Como que ele vai comprovar para o banco? Né? Então, quando você pensa em imóvel,
e aí eu vou responder um pouquinho aquela questão da dificuldade de se comprar um imóvel aqui em Brasília, porque o imóvel é um sonho, e um sonho de longo prazo e que ele não acaba. É importante que todos, e aí sejam corretores ou sejam os nossos clientes, eles têm que entender que o imóvel, cada etapa da nossa vida, pode significar um imóvel diferente. A gente não precisa dar um salto muito grande. Eu costumo citar um amigo meu que na década de 90 ele comprou o primeiro imóvel dele. Foi uma kitnet no Sudoeste, 25 metros quadrados, comprou como investimento. Tá? Comprou aquilo. Na década do ano 2000, ele ia se casar. E aí ele vendeu essa kitnet e comprou um apartamento de, acho que era 3 quartos na Asa Sul. Né? E aí, na pandemia agora, ele juntou dinheiro e se planejou, e aí comprou um apartamento de 4 quartos no Noroeste. Esses saltos, quando são incrementais, eles são muito menos difíceis para as pessoas. Isso acontece porque eles ganham com a valorização dos imóveis que eles tinham e ganharam a qualidade de vida durante todo esse período. Eu posso citar até o meu pai, que morava numa casa, por exemplo, no Lago Norte, com um quintalzão, 2 andares, só que hoje ele morava sozinho. E o que ele optou? Um apartamento de 2 quartos no Noroeste. Ocioso. Ou seja, cada etapa da vida da pessoa comporta um imóvel de qualidade. Então, um conselho para essas pessoas que têm dificuldades, vamos ver o que dá para sustentar, compra esse, ganha com a valorização, vende aquele, vende no momento certo, compra no momento certo, com calma. E o corretor de imóvel que se qualifica aqui no Cresce, ele tem essa condição de avaliar, a hora minha de comprar é agora. Não, vou esperar um pouquinho. A hora de vender não é agora. Está todo mundo vendendo. Vou esperar mais um pouquinho. O corretor de imóvel tem que imaginar que ele é um consumidor como outro qualquer. Exatamente. Se ele está no mercado imobiliário, ele tem que pensar no futuro dele, no patrimônio dele. É natural. Como é que você vai orientar uma pessoa a fazer uma coisa que você mesmo não faz? Que credibilidade você vai passar? Se você chega mal vestido, com carro ruim, mora ruim, quem investir, ensinar a pessoa como é que investe, não faz sentido isso. Esse mercado tem mudado muito, viu, Acha? Muito rápido. Hein? E a velocidade, e imobiliárias e corretores de imóveis estão num momento de profusão de informações, e essa qualificação passa a ser cada vez mais importante. Você já citou aí umas qualificações fundamentais, sem elas o corretor de imóvel não consegue se sustentar, e o Cresce tem trabalhado muito nesse sentido. Mas também tem outras situações, por exemplo, como vai ser o corretor de imóvel do futuro? Nós tínhamos, 5, 6 anos atrás, convenções de lançamento que a gente tinha 300 corretores num lançamento imobiliário. A força de venda era a quantidade. Então, vários corretores lá para vender era a força de venda. Isso está cada vez mais raro. Cada vez mais raro. O que se busca agora são corretores mais qualificados, com capacidade de interação digital nas redes sociais, com capacidade de identificar o nicho de cliente, identificar qual cliente é específico para aquele empreendimento. As incorporadoras hoje buscam menos corretores, mas corretores mais qualificados. Então, essa busca pela qualificação, do conhecimento do detalhe do mercado é fundamental para esses corretores buscarem se colocar no mercado. E outra coisa que poucos falam, o corretor também muitos corretores autônomos. Então, a reputação cada vez mais vai ser fundamental para ele se diferenciar. O que hoje um apartamento usado, não vou falar nem de mercado imobiliário, muitas vezes 3, 4 corretores estão vendendo o mesmo apartamento. Quem que a gente acha que vai ter mais êxito? Mais êxito. Sim. Aquele que tem uma reputação, uma história, para mostrar que vai saber apresentar as qualidades daquele imóvel com ética, com embasamento. Então, isso também é um ponto fundamental que se busque. Uma empresa tem que preocupar muito com o equipamento que ela tem, com as instalações, e o corretor. Com o quê? Ele se vende. O corretor é ele.
É a capacidade profissional dele. Tem que entender que o maior investimento que ele tem é na capacitação profissional. Arrisco a dizer, se ele não conseguir se vender, ele não vai conseguir vender nenhum imóvel. Se ele não conseguir, com certeza. Né? Ele, em primeiro lugar, ele tem que se vender como a pessoa indicada a intermediar esse negócio. Semana nós estivemos conversando com o nosso colega James Paciego sobre inteligência artificial. Um assunto foi uma conversa muito interessante. E entender como é que o corretor faz a leitura dessas ferramentas que ele tem hoje. Então, não adianta colocar, estou falando sobre as planilhas agora mesmo, eu entrego um relatório para alguém que não sabe decodificar isso. É a mesma coisa hoje. Como é que eu faço um tráfego pago? Como é que eu faço uma boa produção de um imóvel? Um bom folder, que eu tenho o chat de atendimento. Se eu vou atender um cliente que ele tem níveis diferentes, como é que é a comunicação com ele? Como é que eu faço a leitura desse cliente? Que horas que eu falo, que horas que eu devo me calar? Que horas que eu devo mostrar o imóvel? Que horas que eu devo deixá-lo à vontade para ele que tire as conclusões dele? Essa sensibilidade só o homem tem, a máquina não tem. Né? Então a gente tem que aprender a tirar proveito disso também. Esse momento me lembrou, eu sou engenheiro civil, além de empresário, né? E isso me lembrou uma situação que ocorreu lá na década de 90, anos 2000, quando o computador passou a fazer parte das universidades. Eu fazia engenharia civil aqui na UNB e um professor meu me falou o seguinte: vocês sabiam que a partir do momento que se inventaram softwares de cálculo estrutural, a quantidade de erros de projetos estruturais aumentou, principalmente no início? Por que isso? O engenheiro passou a acreditar que a máquina ia fazer o trabalho dele. Na verdade, a máquina fazia um trabalho importante e trabalhoso de fazer as contas, os cálculos. E cabia à pessoa, o ser humano, avaliar aquilo e entender se aquilo fazia sentido. Eu acho que essa analogia serve muito para o corretor de imóveis. Não adianta nada ele ter uma planilha cheia de número na frente dele. O que aquilo significa? E essa qualificação é fundamental para que ele possa entender aqueles números e ele possa passar as informações da melhor maneira possível para o cliente. O ChatGPT hoje também é uma ferramenta que é interessante, mas ela não tem credibilidade. Ela pode te dar uma linha de raciocínio. Você tem que passar por um crivo sobre aquilo, né? Então, o corretor junto com o cliente vendedor, ou seja, que ele vai representar o cliente numa intermediação imobiliária, a gente sempre fala, o corretor não vende, ele aí faz intermediação. Quem vende é quem assina a escritura. Não se esqueça nunca disso, mas você é responsável juridicamente por aquela transação. Então, se tiver algum erro, nós temos lá alguns artigos legais que você tem que cumprir, né? Só até redibitose, alguma coisa qualquer lá, vícios ocultos, uma série de coisas que ele tem que estar lá. Atento a isso, faz parte da profissão. Não adianta ele empurrar essa situação, jogar isso para frente e depois ter problema. Voltando sobre o assunto da tributação, sobre os 6%, a gente fez um cálculo simples aqui, digamos que um corretor tire aí, em média, recebe R$8.000 por mês, 100 mil no ano. Ok. Ele com a pessoa jurídica dele, ele vai gastar 6 mil de imposto, acabou. 94 está legalizado, sem problema nenhum, e mais uma despesa de contador. Agora, se ele é tributado pela Receita Federal em 27,5% com multa sobre isso, que na hora de declarar, o vendedor fala, vou botar aqui os honorários do corretor, porque vai baixar meu imposto. Ponto. Cruzou, 27, mais dor vai dar R$50 mil. Onde é que ele vai tirar esse dinheiro? No começo da pandemia, nós abrimos uma série de linhas de crédito com alguns bancos para corretores. Emergenciais, com taxas baixas, juros subsidiados, tudo. Nossa, eu vou pegar esse empréstimo. Tá bom, vamos ver seu cadastro aqui. Quanto você tem? Não tem. Não? Não O que você tem de banco? Não tem conta. O que você tem de ganho? Não. Se pôr dinheiro, não declara. Meu amigo, você não existe para o fisco. Nem para o banco. Nem para o banco. Então, não funciona assim. Então, como é que você vai comprar um imóvel? Como é que você vai financiar? Como é que você vai comprar um carro? Então, é importante que, quando você pega uma profissão, você tem que pegar para valer. Não é mais ou menos. A gente tem aqui no conselho também um turnover muito grande. Entra 1.000, 1.500 corretores por ano, no mês que vem a metade foi embora. Eles querem fazer um grande negócio e ficar ricos. Não funciona. Você tem que ter uma vida de negócios, um negocinho pingar todo mês. E isso você perpetua. O corretor não tem idade para trabalhar. Pode ficar velhinho, que ele não tem problema. Talvez tenha até dificuldade de algumas coisas, mídias sociais, alguma coisa, mas não adianta. Você tem corretores aqui no Brasil que são praticamente analfabetos e riquíssimos. Ele tem uma carteira. Ele tem uma clientela, ele tem credibilidade no mercado. Brasília é a grande prova que corretor de imóvel pode ser bem sucedido. Vários aqui, vários do início da cidade. E permanece assim. Por quê? O mercado imobiliário aqui sempre foi muito pujante, muito forte. Essa cidade toda foi construída por engenheiros, arquitetos e, por que não dizer,
corretores de imóveis. Pois é, a gente tem aqui na sede uma frase do Juscelino: agradeço aos corretores por ter me ajudado a vender essa cidade. Tem fatos assim, até esse dia eu estava conversando com o Paulo Otávio sobre isso. Em 1958, foi um corretor lá em Lavras, vendeu um lote para o pai dele, que era dentista lá em Lavras. 1958. Não existia Brasília. Em 62, eles vieram para Brasília, conhecer Brasília, gostaram e ficaram. E se não fosse um corretor, vender um lote lá para ele, o Paulo Otávio, construtor, não existiria hoje. Nossa, um dos grandes, mas maiores empresários. Você percebe da como cidade. É que a responsabilidade de um corretor socialmente, É. uma coisinha que mexeu ali, mudou toda uma infraestrutura de mercado. É uma história fantástica. Nós estamos criando aqui no CRES também, seria um prazer, uma faixa do quanto o corretor me conte a sua história. Nós queremos pegar esses corretores antigos, trazê-los para cá e pensar neles como pessoa, não só como profissional. Todos nós temos uma história maravilhosa para contar e que isso sirva de exemplo para os mais novos que estão chegando. O êxito, aliás, só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho, né? O resto, tudo você tem que trabalhar primeiro, projetar. Voltando, vamos falar um pouquinho sobre a ADEME. Como é que ela funciona no mercado hoje? Qual o padrão das pessoas para fazerem parte da associação? Como é que é a leitura que vocês estão fazendo disso? Quantidade de associados que vocês têm hoje? Como é que... Me conta um pouquinho. ADEME. Nós. ADEME. Aqui no Distrito Federal, a ADEME... porque tem ADEMEs no Brasil todo, né? A Associação de Empresas do Mercado Imobiliário. Aqui em Brasília, a nossa estrutura é de qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha afinidade com o mercado imobiliário pode tentar se associar e temos as regras internas. Então, lá na ADEME temos, por exemplo, grande maioria de incorporadores mesmo, temos lá arquitetos, temos imobiliárias, temos empresas, por exemplo, de elevador, ou seja, afins com o nosso fim do mercado imobiliário. Então, lá dentro, são empresas que discutem o melhor do mercado imobiliário. Então, hoje somos 54 associados. Costumamos dizer o seguinte, na ADEME, o importante não é que a gente tenha todas as empresas. O importante da ADEME é ter as melhores empresas. Sim, com certeza. E, então, é isso que a gente busca. Então, para se associar a um critério realmente exigente, já tem que ter a BITS emitido na cidade, tem que ter uma reputação ilibada. Para se ter uma ideia, tivemos presidentes históricos para saber a importância da ADEME. Tivemos Paulo Otávio, foi um dos fundadores, né? O Adalberto Valadão, durante 10 anos, estruturou. Paulo Muniz, que depois foi presidente do CODESE e também fundador do CODESE. E hoje eu estou na presidência há pouco mais de 3 anos. Mas já foi reconduzido agora, né? O seu outro mandato, não foi? Mas eu estou no meu segundo mandato de 2 anos. Isso. Tá? Vocês fizeram esse projeto, doaram o projeto do Jockey Club, que é uma coisa interessante. Ontem nós vamos falar sobre isso. Ontem nós tivemos a mudança do secretário do SEDU, saiu o Matheus, entrou o Marcelo. Isso. Será que você vai impactar um pouquinho nesse projeto aí do tombamento de Brasília, da infraestrutura? Não creio. Inclusive... O Marcelo está vindo da área de ele era o secretário executivo. Ele é um cara muito competente. De legalizações fundiárias, uma coisa exatamente. Assim, né? O PPCUB está muito bem encaminhado. Já vem se discutindo... 11 anos. O Aguinero, foi o período dele, foi? Exatamente. Então, já tem parecer do IFAM, que era um dos gargalos. Esse parecer já tá colocado. Então, eu acredito que o PPCUB está bem encaminhado. Importante falar, o que é o PPCUB? Aí todo mundo, meu Deus, que nome complicado. É o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que é, na prática, um plano de proteção do tombamento da nossa cidade, principalmente no que diz respeito ao plano piloto. Por isso que ele é tão importante. Eu costumo dizer que o pessoal fala, porque as empresas têm interesse no PPCUB. Temos, mas é um interesse subsidiário. Criar uma regra de jogo, né? Definiu, está resolvido. Mais importante do PPCUB é defender a nossa cidade. Além de empresário, além de presidente de entidade, eu sou brasiliense. E todo brasiliense devia defender a aprovação do PPCUB. A ONU, através da Unesco,
anualmente encaminha correspondências para o governo do Distrito Federal e para o IPHAN cobrando a aprovação do PPCub, porque é o único arcabouço legal capaz de proteger o tombamento da nossa cidade. Então, o PPCub, em sua maioria, trata de como vamos manter a nossa cidade como patrimônio da humanidade. Mas também para nós, empresários, é importante. Mas é no sentido de segurança jurídica. Eu costumo citar um exemplo de que as nossas legislações do plano piloto muitas vezes são da década de 70, de 60. E lá nunca alteraram alguns lotes, algumas projeções, não se alterou. Mas a legislação vai evoluindo e, por exemplo, algumas portarias do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, limitam a construção nessas legislações. E muitas vezes o empresário não consegue ter acesso a todas as legislações que dizem respeito a um lote. Isso gera uma insegurança muito grande, porque às vezes ele adquire o lote achando que ele constrói 9 andares, 9 andares, e na verdade é 6. Definiu então, a regra, acabou, está resolvido. Definiu a regra, tá bom. Acabou. Mais importante para o empresário de construir 9, 6 é que ele saiba exatamente o que pode ser construído, porque aí entra no cálculo dele de viabilidade e ele adquire o lote pelo preço correto e pode vender os imóveis pelo preço correto. Bacana. Eu gostaria de deixar você à vontade, sei que eu tenho outro compromisso próximo aí de horário, né? Mas essa conversa está tão boa, a gente tem tanto assunto para falar aqui, que eu acho que gastaria mais algumas horas, viu? É uma coisa bem pujante mesmo. Roberto, muito obrigado pela sua presença, realmente. Obrigado mesmo. Uma conversa bastante esclarecedora, tocamos em vários assuntos, né? Desde o PPCub aí. Só não falamos direito sobre o projeto do Jockey Club. Por favor. Mas eu não vou deixar de falar, não. Por favor. Não. Porque a notícia boa a gente tem que dar. Não, tem que dar, com certeza. Temos entrado em contato, o projeto do Jockey está no CONAN, que é o Conselho de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. Acreditamos que ele vai em votação no final de maio, o CONAN, ou seja, ele ambientalmente vai estar aprovado. E aí o próximo passo seria o CONPLAN, que é o Conselho de Planejamento, tá? E que é lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU. Acreditamos que vá para lá no início de junho. Aprovando lá, acreditamos que os lotes já serão licitados já no segundo semestre desse ano. Ou seja, teremos muitos imóveis para comercializar, empreendimentos de altíssima qualidade, um bairro sustentável, que a ADEME teve o prazer de fazer a doação do projeto urbanístico e contribuir com o que há mais de moderno no urbanismo do mundo. Podemos sugerir para a TerraCap, que foi quem recebeu essa doação. E você tem uma ideia de massa populacional que vai ser por ali? Parece que vão fazer umas alterações de pistas também, alguma coisa assim, né? De estação de metrô. Sugerimos para o governo uma priorização do transporte público com uma estação centralizadora integradora de metrô, ônibus e trem. Lá. E a população, se não me engano, é 52 mil habitantes, né? Uma cidade muito boa, bastante ciclovia, bastante verde, uma praça central com um boulevard lindo. Vai canteiro de obra esse ano, esse brincar. Esse bobear já inicia esse ano. Coisa maravilhosa. O planejamento viário do bairro foi projetado também para resolver algumas questões que uma invasão ao lado, que é o Vicente Pires, nunca pensou. Então, tentar, através do planejamento viário do Jockey, resolver várias questões de engarrafamento, por exemplo, na EPTG. Então, esse bairro vai com certeza, trazer muita qualidade de vida para não só para os moradores do bairro, mas também para os vizinhos da região. E um reaquecimento a curto prazo da construção civil, né? Que imagina o canteiro de obras que vai virar, a quantidade de trabalhos diretos e indiretos que serão criados aí. Exatamente. Vamos continuar cumprindo o nosso papel social aí da geração de emprego, renda e riqueza. Isso é uma coisa do Complan que você comentou. Falta ali um corretor de imóveis, sabia? Do Complan? Sim, não tem. O Ovidio é corretor de imóveis? Mas ele está pelo Secov e está pela Câmara, pela Junta Comercial, né? Como ele falou. Clube de Diretores de Lojistas. É vaga dele, mas não tem um corretor específico. O Cresce precisa botar um representante lá dentro, viu? Tem algumas regras do filial. O Cresce podia observar e saber aonde que ele se encaixa. Porque nós estamos criando também agora, a curto prazo, uma frente parlamentar. Existe uma federal, pelo CONFES,
e uma outra agora em Brasília, que nós vamos lançar, talvez, né, um mês ou 2 meses, o projeto já está em andamento. Justamente para poder trabalhar alguns interesses. Toda hora tem uma novidade aí, né, de alguém querendo mexer alguma coisa. Ano passado tivemos umas decepções aí, uns problemas técnicos que foram todos resolvidos, graças a Deus. Mas a gente tem que pensar na credibilidade, na segurança do mercado. Fique à vontade, por favor. O que você gostaria de acrescentar? A casa é toda sua, por favor. Queria primeiro agradecer essa oportunidade de falar para vocês, corretores, e para toda a população DF um pouquinho sobre o mercado e com essa relação do mercado imobiliário e corretor de imóveis. O corretor de imóveis é muito importante para a nossa cadeia. Quanto mais qualificado, quanto mais desenvolvido, o corretor de imóveis trará um impacto positivo para o nosso setor. Então, nós estamos muito felizes de ouvir aqui o quanto o Cresce está investindo nessa qualificação e nossas empresas do mercado realmente necessitam dessa qualificação. Eu sempre lembro, a cara da nossa empresa para o nosso cliente é um corretor de imóveis. Aquela cara, ela precisa ser qualificada, ética, e com bastante credibilidade. Então, esse trabalho de vocês é fundamental e importantíssimo. Nós estamos nos propondo, inclusive, aqui dentro da Unicresce, nós temos 2 espaços aqui. O Unicresce é um espaço para 25, 30 pessoas ali, inclusive para fazer cursos rápidos sobre algum assunto, algum tema relevante. Surgiu uma situação dessa. Mudou o padrão de financiamento, a taxa mudou. A gente fazia grupos de poder trabalhar, inclusive sobre inteligência artificial, algumas ferramentas. Essa é a ideia, sempre melhorar e qualificar o corretor de imóveis. Sempre, sempre. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Estamos à sua disposição para esse ecossistema todo junto. Juntos nós podemos produzir muito mais e uma corrente não é mais forte que o seu elo mais fraco. Todos juntos nós ficamos mais fortes. Queria agradecer a todos que estiveram conosco presentes até agora. Se você gostou, curta a nossa página, manda suas ideias, vamos trabalhar sobre isso, estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Obrigadão pela sua presença. Obrigado a vocês, um bom dia. Obrigado.